Quanto vale o seu tempo? Você é uma pessoa que valoriza seu tempo? Olha, este assunto que eu vou tratar com você, ele determina a sua vida financeira, ele determina uma mudança nas páginas da sua história. Esse despertamento que eu vou estar trazendo para você nesta hora. Observe bem, por que que o tempo de algumas pessoas vale muito e o tempo de outros parece não valer nada? Na verdade, é porque essas mesmas pessoas não têm noção, não têm consciência do valor que tem o tempo. Olha, o tempo é uma moeda, é a moeda mais cara que existe. O tempo é a moeda mais cara que existe. Se você perder dinheiro com o decorrer do tempo, lutando, trabalhando, com a bênção de Deus, você pode conquistar de volta aquele dinheiro que você perdeu. Agora, o tempo, ao perdê-lo, você não recupera mais nunca. Esse momento que nós estamos aqui, essa hora aqui, esse momento que eu estou aqui ministrando, e esse momento que você está aí sentado me ouvindo, isso aqui é o tempo que você está dedicando para aprender comigo algo que vai te ajudar a crescer. Você está fazendo um bom investimento. Está investindo o seu tempo para adquirir conhecimento. Está fazendo um bom investimento. Porém, observe, se você olhar para um relógio ou para o canômetro, você vai ver como os minutos estão correndo. E o tempo que passa não volta mais. E uma vida bem-sucedida financeiramente ou em qualquer outro aspecto, espiritualmente também, materialmente, em ambas as áreas, depende da maneira como eu administro o tempo que Deus está me dando. O tempo é algo que Deus dá igualmente a todos, tanto o milionário quanto a pessoa que está vivendo a situação mais precária nessa terra. Ele tem as mesmas 24 horas. O rico não tem mais tempo e o pobre tem menos tempo. A questão é que as pessoas que se tornou alguém, as pessoas que chegou a um nível mais elevado, foram pessoas que souberam e que estão valorizando o seu tempo. Se você chegar num condomínio, em uma região onde mora pessoas de uma classe mais elevada, você não vai ver essas pessoas sentadas na frente da porta, perdendo tempo falando da vida dos outros, se metendo no que não é da conta, ou envolvido em coisas que só vai perder seu tempo. São pessoas que estão aproveitando o tempo e buscando evoluir, buscando agregar conhecimento. Porque observe como isso é sério. O tempo é algo tão precioso que você vai vender ele. Entendeu? O tempo é uma moeda tão preciosa que você vai vender ele. Agora, o tempo que você vai vender depende também anteriormente, do como você usou ele para se qualificar. Quando a gente chega numa empresa, que a gente vai buscar uma oportunidade de emprego, de um trabalho, a gente quer ter o retorno financeiro para cobrir aquilo que determina seu futuro, certo? Porque alguém vai ter um piso salarial de 10 mil, 15 mil, 20 mil, seja lá, alto, e outros vão ganhar um salário mínimo. Não desmerecendo quem ganha um salário mínimo. Mas por que o tempo, muitas vezes, pode ser até o mesmo. E olhe lá se alguém que está ganhando mais alto não trabalhar um pouco menos. Mas observe que o piso salarial que cada um vai receber vai depender do que você se qualificou. Então, cada profissão já tem um piso salarial, já tem um piso estabelecido. Então, se a pessoa se formou em engenheiro, certo? Se a pessoa se formou em medicina, se é um técnico de segurança do trabalho, ou se ele é um serviços gerais ou é um ajudante de pedreiro. Então você observe que quanto mais essa pessoa se qualifica, quanto mais essa pessoa agrega conhecimento, porque a empresa ela não compra seu dom, a empresa não compra seu talento, ela compra seu tempo.
para você desenvolver nela o que você sabe. Então, quanto menos conhecimento você tem, se nada você sabe. Uma vez eu tive uma oportunidade de seguir com um rapaz em um lugar que ele estava buscando uma oportunidade de emprego. Era um shopping que estava inaugurando e ele esteve diante do diretor, daquela pessoa que tem a oportunidade de empregar ele. Então ele, bem arrumado, em matéria de embalagem, estava admirável, parecendo até um manequim. Entendeu? Se botasse ele na vitrine viva, quem sabe, talvez até, mas ele queria um emprego. Conclusão, foi perguntado, qual é a sua profissão? Ele não tinha profissão definida. Não, por enquanto ainda não tem uma profissão certa. Aí veio outra pergunta, você sabe fazer o quê? Ele não teve como dizer o que é que ele sabia. Então, aquela pessoa, infelizmente, não tem como lhe contratar se você não sabe executar alguma coisa. Eu preciso ter a definição, o que é que você sabe fazer. Porque a empresa vai comprar o tempo e esse tempo depende daquilo que eu me qualifiquei. Então eu quero dizer que o tempo Deus está dando, mas é tanta gente perdendo o tempo, meu Deus. É tanta gente que está sem expectativa de vida, que não tem propósito e que não tem, que deseja até ser alguém, mas não quer ter atitude para aquilo que ele disse que quer. Tudo aquilo que até eu pedi a Deus, me ajude, meu pai, eu quero ser algo. A palavra ajuda, o que é ajuda? Ajuda é eu fazer a minha parte e pedir a alguém que me ajude naquilo que eu estou querendo fazer. Por exemplo, se eu peço a alguém que me ajude e eu não faço a minha parte, então eu não estou pedindo ajuda, eu estou terceirizando a minha responsabilidade para as costas de alguém. Então, o que é ajuda? O que está dentro da minha capacidade, o que está dentro das minhas possibilidades de fazer, compete a mim fazer, até o máximo do que está no meu limite. Aí o que foge do meu limite, eu vou suplicar ajuda a alguém para que eu consiga chegar. Então aquela pessoa vai vir, vai me dar uma mão, somando comigo para que aquilo que eu quero alcançar, eu chegue no meu objetivo. Você vai ver nas escrituras Deus dizer, eu te ajudo. Então Deus ele vai fazer aquilo que foge da minha capacidade, aquilo que está fora do meu domínio, aquilo que eu não consigo fazer, aí Deus vai me dar uma mão, Deus vai me auxiliar. Mas Ele quer ver eu ir até o limite máximo da minha capacidade. Então, muitas pessoas estão até orando, pedindo a Deus, Deus me ajude. Mas o que cabe a ele estudar, não quer. Nem orar. Tem gente que nem orar não quer. Meu Deus, então em Deus ora, e essa pessoa quer o quê, afinal? Porque Deus não vai fazer tudo só, Ele fala, eu te ajudo. Então Ele quer ver. Se eu estou pedindo a Deus, melhora a minha vida financeira, sabe o que vai acontecer? Compete a mim primeiro conhecer a mim mesmo, isso aqui é muito importante, você conhecer a área, antes de você até investir na sua carreira profissional, ou investir mais dentro de uma área, conheça um pouco você mesmo primeiro. Isso aqui é um assunto bem relevante, viu? Que eu vou estar te falando aqui. Você não ouve isso aqui em qualquer lugar, não. Tem muita gente que conhece muito bem os outros, mas conhecer a ele mesmo, muitas vezes ele não sabe descrever acerca dele mesmo. A habilidade é mais em avaliar os outros. Mas é importante a gente conhecer nós, a gente. Antes até de você investir na carreira profissional, antes de você até se jogar, investir e mais além. Conheça você mesmo. Conheça as áreas que você tem mais virtude. Todos nós temos ponto forte e ponto fraco. Tem área que eu tenho mais habilidade, tem outras que eu não domino. Então o que é que acontece? De repente você decidiu que você quer ser, não, eu vou estudar para engenharia, vou investir em engenharia. É muito importante você conhecer a você mesmo e você analisar o seguinte, engenharia, qual é a matéria que a engenharia exige mais? Qual é a matéria que na parte da engenharia exige mais? Qual é a matéria que é mais usada na engenharia? Matemática. Matemática. Aí eu pergunto, como é você em matemática? Como é que eu sou em matemática? Então eu não vou na área de engenharia, porque na área de matemática eu não rendo. Se eu não tenho rendimento,
numa área, se eu vejo que essa não é a minha habilidade, que tem gente que tem uma mente fantástica, tem uma facilidade, a gente não vai dominar em tudo. Tem gente que para ele é fácil, mas para mim já não é. A minha habilidade é numa área, a do outro é no outro. Então, de repente, eu optei por engenharia, mas eu sou ruim em matemática. Então, eu não devo investir na engenharia. Vamos lá que você viu alguém na área da medicina, um médico, alguém desempenhando na área da medicina, e você diz, até com bom coração, até com desejo de querer ajudar as pessoas, eu vou ser um médico, vou estudar para isso. Eu não vou ser só por causa do dinheiro não, porque tem gente que trabalha pelo dinheiro. E tem gente que trabalha por vocação, por amor, aquilo que está fazendo, e vai ser remunerado mesmo, e vai se tornar excelente, quando ele está fazendo o que gosta. Então, decidiu que vai investir em medicina. A pergunta é, como você reage quando vê sangue? Como você reage quando vê um corpo exposto, ou até em decomposição, como eu já vi? Meu Deus, como é que você reage? Meu Deus, aí se você é dessa pessoa que quando vê sangue já passa mal, quando vê sangue, vixe, meu Deus, já fez o olho ou dá sensação de desmaio. Quando vê um corpo exposto, uma fratura, uma situação, você toma aquela dor do paciente, do problema, e você não... Então, se você não reage, se você não tem domínio, equilíbrio, quando você vê sangue, como é que eu vou investir em medicina se essa é a área que eu mais vou estar atuando? Pegou? Eu já vi pessoas que estudou, não analisou, não foi despertado dentro disso aqui que eu estou compartilhando, no estágio, no primeiro estágio, que está no hospital, que viu uma situação de maior, meu irmão, se alguém não segura, trancou a faculdade, depois de tanto investimento. Então, observa aqui, voltando para a valorização do tempo. Então, essas pessoas investiram tempo em alguma coisa que, por não ser despertado dentro dessa área aqui, por ele não conhecer a ele mesmo, investiu naquilo que foi contra ele mesmo. Trancou, vou começar outra coisa. Nada contra, que a gente muitas vezes vai tentando, mas se a gente for despertado, buscar, atentar para isso aqui que eu estou te falando, a gente vai ter menos frustração. A gente vai ter mais resultado no nosso investimento, até do tempo que eu estou dedicando. Então, se eu estou pedindo a Deus que me ajude a melhorar a minha vida, eu estou falando financeiro, mas pode ser qualquer outra área, eu tenho que ter atitude em direção àquilo que eu estou dizendo que eu quero que Deus me ajude. Então, o que cabe a mim, eu tenho que fazer. Então, eu digo para você, meu irmão, seja na área financeira, seja na questão do relacionamento, seja na questão espiritual, no seu relacionamento com Deus, seja com os irmãos, com as pessoas, eu tenho que ter atitude em direção àquilo que eu estou dizendo que eu quero. Então, invista tempo, se qualifique, busque aprendê-lo, valorize o tempo que Deus está lhe dando. Meu irmão, esse tempo que Deus está lhe dando, é tanta gente que está disputando, que você não imagina. Cada hora que você passa de frente ao celular, dando like para A, B ou C, alguém, tá indo embora, alguém tá prosperando, e você vai viver o tempo todo aplaudindo os outros, só assistindo os outros, como Raul Seixas que dizia, eu que estou nesse apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, meu irmão, não é isso que Deus quer não, que eu fique esperando, não, assistindo os outros e eu. Não, eu preciso, em algum momento, aplaudir alguém, mas eu não posso dedicar meu tempo o tempo todo em estar só assistindo a vida dos outros. Tem gente que assiste tanto a vida dos outros que nem a dele mesmo cuida. Tem gente que está assistindo as pessoas cuidando da casa dele, cuidando do sítio, e o sítio dele está entregue aos matos, está entregue às baratas. A casa dela está entregue e ela está assistindo a vida dos outros. Meu Deus do céu, e a vida dela parada, travada. E não é assistindo para melhorar a vida dele não, porque tem uma coisa que você está assistindo, muitas vezes para aprender, para quando terminar ali você vir, e executar, porque ninguém cresce só, ninguém vive só nessa vida. Então, a gente vai precisar ouvir alguém, observar, e outra coisa, invista tempo naquilo que vai contribuir para o seu crescimento. Então, tem gente que assiste quando não tem nada a ver com ele, hein? Não, estou só distraindo.
e o tempo indo embora. Cada dia que passa, não volta mais. Então, quando terminar o dia de hoje, não volta mais. Então, dedique por aprendê-lo. Peça a Deus, se você não tem um norte, se você não tem destino, não tem uma expectativa, sabe? Pede a Deus, Deus, agradeça por estar vivo e peça a Deus, me dê sabedoria, me ajuda a saber valorizar o meu tempo. Esse tempo que você está desperdiçando às vezes com coisa que não vai promover, porque o seu futuro vai ser resultado do que você está investindo hoje. Ó, o seu futuro, as decisões que você vai tomar, vai ser resultado do que está aqui, ó, em sua cabeça. Ó, aquilo que você vê, ouve ou lê, determina o que você pensa e o que você sente. É sério, a psicologia tudo prova isso. Ó, os canal que está ligado para a formação do seu cérebro, da sua memória aqui, ó, visão, audição, leitura. Então, o que você vê, ouve e lê determina o que você pensa e o que você sente. E o que você pensa e o que você sente determina as suas atitudes. Então não brinca com a sua cabeça. Então que não seja um balde de lixo, mas que seja um balde de informação, de algo, porque nos momentos difíceis, quando você encara qualquer dificuldade, você vai recorrer ao quê? À memória. Você vai recorrer à memória para ver como resolver essa situação. E aí, se não tiver informação que te ajude nas suas decisões que você vai ser desafiado, como é que você vai conseguir resolver? Se o tempo foi gasto com coisas que não contribuía. Não vou dizer que em algum momento, não. Mas tem gente que aplica o tempo. O tempo está indo embora. Está indo, enquanto os outros estão buscando agregar conhecimento para ser alguém na vida, essa pessoa está perdendo. Então hoje, aí voltando para aquele que está pedindo a Deus melhora a minha vida financeira, o que é que você sabe fazer? O que é que você produz para ter o resultado que você deseja? Então é um ajudante de pedreiro? Nada contra. Busque melhorar na área, seja um bom ajudante e busque evoluir. Trabalhando com alguém, já está próximo. Então se tem inclinação para profissional, evolua para mais na frente você se tornar um pedreiro profissional. Eu comecei trabalhando de ajudante de pintor, com um pintor. Então, trabalhei um bom tempo com ele, mas sem muita motivação de buscar aprender de verdade a profissão. Já viu que a pessoa que a visão é como a visão, não comparando mal, mas como a visão de galinha? A visão de galinha, a galinha, primeiro que galinha não tem visão. O olho dela é na banda da cara. Então um olho vê para um lado, o outro olho para o lado de cá. Ela não tem foco. Então ela tem até olho, mas não tem foco. Já a águia ela tem foco, porque o olho dela é frontal. É como o nosso olhar, é como nossos olhos. O olho da águia é semelhante aos nossos olhos, o foco é o só. Mas a galinha não. Então pelo olho da galinha sendo na banda da cara, ela não tem visão longa. Ela vê tudo em curta dimensão. Então, por isso, pelo mundo dela, pela visão dela ser pequena, ela se conforma com aquele terreiro, cocô, minhoca e alguma coisa ali. Ela se conforma com esse mundinho aqui. E por ela se conformar com esse mundinho, não é de você estranhar, você encontrar ela no ensopado, encontrar ela no Moi Pardo, encontrar ela nos cardápios dos restaurantes. Agora você não vai chegar no restaurante e dizer aqui tem um ensopado de águia. Não, porque a águia tem visão. Então é o seguinte, então se a visão é curta, sabe, se conforma com essa situação aqui, eu vou dizer que era desse jeito que era minha visão, meu olhar. Não tinha muita expectativa de que idade, eu não estava muito preocupado de, sei lá, eu nem sei o que é que eu vou ser mesmo, mas eu estou tendo a oportunidade de ser um ajudante de um pintor. Mas só que chegou um dia, tem coisa que Deus vai permitir para despertar a gente. Teve um dia que esse pintor pegou uma casa, ele pegou 2 casas, fez um contrato com 2 casas, ele viu que eu trabalhava, que eu não era muito ligeiro, mas eu trabalhava certinho naquilo que eu estava fazendo. E ele me botou como ajudante lá.
Eu fiquei trabalhando como ajudante nessa casa. Conclusão, terminei a casa praticamente toda sozinho. Quando chegou o dia, aí eu já nutri dentro do meu coração a expectativa que ele ia me dar alguma coisa a mais, porque eu terminei a casa praticamente toda só. Então ele concluiu a dele lá, veio cá com a pessoa que era o dono da casa, acertou o valor, recebeu e me deu só o meu dia de ajudante, não me deu nada a mais. E ainda me descontou um dinheiro para comprar o rolo e os pincel que precisava renovar as ferramentas. Rapaz, aquilo me criou indignação. Eu tinha dito comigo que nunca mais eu trabalhava com ele. Só que eu não tinha profissão e não tinha uma outra, e eu acabei ficando parado. E no dia mais difícil, que eu não sabia o que fazer, ele mandou um recado que tinha um serviço para mim. Como é que não vou? Aluguel, energia e várias situações que eu tinha que pagar. Então eu fui lá trabalhar. Só que quando eu já fui com outro olhar. Eu já fui decidido a aproveitar o tempo que eu estava com ele para eu aprender. Para eu não ficar o tempo todo de ajudante de pintor. Porque eu vi que eu poderia pegar uma casa e pintar toda sozinho. Mas eu tinha área que eu ainda não conhecia, dependia. Então, dali para frente, o tempo que eu passei com ele foi buscando aprender, perguntava alguma coisa para ele me informando e fui buscando evoluir. Conclusão, dentro de breve tempo, eu já estava em condição de assumir uma casa e já recebendo o valor de um profissional e procurei dar conta e assim, passo a passo, eu fui caminhando na direção daquilo que eu queria. Então os retornos financeiros também começou a se tornar mais, porque busquei me qualificar, busquei aproveitar das oportunidades. Hoje a gente vê na internet, é tanto curso de qualificação, coisa que na época nem tinha. É tantas oportunidades para se evoluir, mas você vai ver gente investindo tempo com aquilo que não vai agregar conhecimento para ele crescer. Já trabalhando como pintor, da área de pintura residencial, eu vi que eu poderia avançar para a área de pintor letrista. Eu vi que eu tinha habilidade, eu vi que tem coisa que a gente se conhece um pouco, a gente se vê. E eu evoluí para a área de pintor letrista, porque eu vi que tem um retorno financeiro maior e o tempo também investido era menor. E tem um retorno maior na área de pintor letrista, fachada, pegar um painel, um desenho e ampliar ele, e coisa que hoje quem faz isso é as máquinas, mas antes o pintor profissional letrista, ele ia fazer na mão, calculado, ia ampliar o painel, tudo era calculado ali, era feito manual. Hoje as máquinas estão dando conta, mas até nisso a gente também vai buscar evoluir, em cima disso. Conclusão, um dia eu estou fazendo serviço no ponto de coletivo, abrindo o nome de uma lanchonete, uma fachada, não era que nem hoje, né? Na época, né? E tinha 2 rapazes trabalhando comigo, que esses 2 rapazes eu só coloquei para poder ajudar eles dois, mas não sabiam nada, sabe? Não sabia escrever, traçar o letreiro ele não sabia, contornar também não sabia, ficar em cima da escala era aquela dificuldade. Então, com o ambiente que eu estava trabalhando era um lugar de comércio, eu precisava que tivesse alguém cá embaixo da escada, olhando tantas ferramentas que estavam aqui embaixo, como observando o pé da escada, porque eu estou na altura produzindo letreiro. Moral da história, eu estou produzindo letreiro e eles dois, ao invés de estar olhando para aprender, todos os dois estavam olhando para as meninas que estavam passando lá embaixo na rua, outro olhando para umas e outras que estavam lá na pracinha, e eu via que o tempo deles dois, tudo estava ali. Rapaz, que menina, que mulher, né, velho? Pô, aquela coisa do jovem mesmo e tal. Aí, e eu adiantando meu serviço, entendendo? Enquanto meu dia valia R$50, o dia deles estava valendo 5. E eu nem podia dar mais do que 5, porque eles não sabiam fazer nada, só estavam ali só para olhar o pé da escada. Então como é que eu posso investir mais em alguém que não tem como produzir, que não vai evoluir o meu trabalho? Resultado, eu preocupado com eles, que também já tinha mulher e filho, dependendo desse cidadão, eu fui dizer assim: rapaz, observa o serviço para você aprender. Estou falando para ele, o que eu também aprendi foi olhando. Então, esse tempo que você está olhando, alguma coisa você vai aprender. Só foi o que ele disse para mim?
Ô irmão, é porque você não é chegado, irmão, as mulheres. Tá entendendo? Eu digo, meu filho, tá bom. Então, aguarda e veja onde é que vocês vão chegar. Então, para tudo tem seu tempo. Então eu quero dizer o seguinte, invista seu tempo naquilo que te faz crescer. Deus está nos dando tempo nessa terra, como cristão. Invista seu tempo naquilo que faz você evoluir. Diante de Deus, as escrituras estão aqui, conheça, para você ter as atitudes corretas. O Senhor disse que se eu investir tempo em conhecer a vontade dEle, a palavra dEle, Ele falou que eu vou prosperar em tudo que eu fizer. O Salmo 1 diz que eu serei como uma árvore plantada junto a ribeiro de água e vai dar fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo que fizer prosperará. O Senhor disse lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que se tiver prazer em obedecer às Escrituras, em conhecer a vontade de Deus e viver, o Senhor diz que eu serei bem sucedido em tudo que eu fizer. Então porque a palavra de Deus vai me trazer conhecimento, luz, e vai me levar a ter as atitudes corretas, e Deus vai confirmar e as coisas vão dar certo. Então eu quero dizer, valorize o seu tempo. O tempo está indo embora. E outra coisa, ninguém quer morrer logo, não é isso? Então a gente está pedindo a Deus que nos proteja, nos livre. Mas se preocupe com a sua velhice. Se preocupe com os dias que vêm pela frente. Porque vai chegar os dias que meus braços não vão ser mais os mesmos, as minhas pernas não é mais as mesmas, não vai ter mais a mesma estrutura, a mesma habilidade, o vigor. E eu vou precisar olhar para trás e ver o resultado do tempo que Deus me deu. Onde foi que eu investi o meu tempo? O que foi que eu fiz? E eu vou dizer, isso aqui é algo tão sério que até Deus vai pedir conta do tempo. Ele vai pedir conta do tempo que Ele me deu nessa terra. Então valorize seu tempo. Invista naquilo que te ajuda, sabe? Invista naquilo para ajudar alguém. Até tudo que você fazer, faça com propósito. Eu vou ali que eu vou ajudar aquela pessoa, é um bom investimento. Eu estou aqui porque... Mas valorize o seu tempo. Vai chegar um momento que você vai ver que você vai vender esse tempo seu por valor bem maior. Alguém vai lhe contratar na área da profissão, naquilo que você sabe desenvolver, você vai ser remunerado e o lugar onde você estiver, as pessoas que lhe chamar, não importa, não vou entrar em muito detalhe, só quero dizer, valorize seu tempo, porque o futuro que você quer será o resultado do que você está fazendo hoje. Invista em conhecimento, invista no seu relacionamento diante de Deus. Dedique, seja nas escrituras, na área profissional, se dedique para você fazer da melhor maneira possível. Valorize o tempo que você tem com a sua casa, com a sua família, com o seu filho. Cada tempo, cada minuto da sua vida, porque tempo é vida. Tempo é vida. Cada dia que passa é um dia a menos na minha vida. O total que Deus nos deu foi 120 anos. Mas Ele falou que o vigor e a adrenalina vai de 70 a 80. Você vai ver isso no Salmo 90. É de 70 a 80, a adrenalina, o vigor. Daí para frente vai ser cansaço e enfado. Então, de 70 para 80, o corpo já está pesado. Não é que morre, não. Já está pesado. Então, eu preciso olhar para trás, ver o resultado desse tempo que Deus me deu, sabe, o que eu fiz, e que um dia, debaixo da boa mão do Senhor, olhando para trás, eu veja, e já hoje, eu já possa ver o resultado, e que aqueles que estão à minha volta seja beneficiado, até pelo tempo que Ele dedicou para me ouvir, que esse tempo que você está dedicando para aprender comigo, com esta palavra, que te faça bem. Para trás você não volta, mas você tem um futuro. O seu futuro está limpo. Seja daqui para frente. Dedique em aprender alguma coisa que te ajude. Observe sua tendência, observe aquilo que você tem mais inclinação. Vá observando, faça como uma formiga, na diligência. O Senhor diz, vai ter com as formigas, preguiçoso. Preguiçoso é aquele que não quer produzir, entendeu? E seja sábio em teus caminhos. Então a formiga, onde ela está em diligência. Então, vai buscando. Mas se você já tem definição de área que você busca se qualificar, busca melhorar, seja diante dos homens e seja assim diante de Deus, pode ter certeza que você vai ver o resultado, seu tempo será mais valorizado, mas você primeiro tem que valorizar. Vai ser comum as pessoas buscar atrair sua atenção, mas é você que vai selecionar a maneira como você vai estar investindo ele. Deus te abençoe, que o tempo que Deus está te dando você valorize,
e que assim Deus se alegre em acrescentar cada novo amanhecer no seu relatório. Deus te abençoe.